Bora lá que o vídeo de hoje é pra gente conversar sobre um dos livros mais falados dos últimos tempos. Oi gente, eu sou a Nini, esse é o canal do meu blog, o Estante da Nini, e hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo para o desafio Livros e Seus Filmes. Se tu ainda não conhece o desafio, confere o link do post aqui embaixo no box de informações. Então vamos conversar sobre o já tão falado Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes. Antes, uma explicação e uma dica, ou um aviso, na verdade, como vocês preferirem. A primeira delas é que eu comecei essa leitura na semana em que estava programada a estreia do filme aqui no Brasil, e eu só terminei ontem, no dia 16 de julho. Eu ainda não sei exatamente que dia eu vou postar esse vídeo, mas não deve ser tão longe assim do dia 16, 17 de julho, que é quando eu estou gravando, então demorou um pouquinho mais do que eu esperava para concluir esse livro. E tudo isso para dizer também que eu vou deixar aqui um aviso de spoiler, porque alguns aspectos que eu quero comentar sobre essa história, caso tu ainda esteja lendo ou vai começar a ler o livro, podem te induzir por um certo caminho e podem estragar a experiência de leitura. Então, por tua conta e risco, seguir assistindo esse vídeo, beleza? Então, em Como Eu Era Antes de Você, nós vamos conhecer Lo e o Will. Lo começa o livro desempregada, o café onde ela trabalhava foi vendido e vai ser todo reformulado, então ela está em busca de um novo emprego. E o Will sofreu por volta de 3 anos atrás, se não me engano é esse o tempo de diferença, né? Já que a primeira cena do livro é o acidente do Will, então há 3 anos atrás, né, do ponto de partida dessa história, o Will sofreu um acidente e a partir deste dia a vida dele mudou completamente porque ele ficou praticamente paralisado do pescoço para baixo. O Will tem ainda algum movimento em um dos braços, mas é bem limitado e fora isso ele precisa de apoio, de ajuda o tempo todo e para fazer todas as tarefas. Então é nesse contexto que lá na agência de empregos, a Lo acaba recebendo a proposta para ser cuidadora, não precisa ter experiência, o salário é super bom e ela ficou um pouco em dúvida porque afinal de contas é uma situação delicada, não é uma decisão fácil a tomar, mas até por conta de ser uma das, como é que eu posso explicar? Por ajudar a família dela, ou seja, por pagar as contas da família, por ser um dos pilares financeiros da família, ela não pode esperar tanto tempo assim para conseguir um novo emprego e acaba aceitando esse de cuidadora. E é assim que Lo e o Will vão se conhecer e a história vai começar. Porém, essa primeira aproximação dos personagens não vai ser tão positiva assim, porque o Will, vamos combinar, ele é um verdadeiro escroto com a Lo no início da história. Irônico, só faz piada, só tenta deixá-la envergonhada e sem jeito, e a Lo tá tentando entender qual é a desse cara, afinal de contas ela vai trabalhar pra ele, mas ela depois de um tempo começa a não ser tão boazinha assim e começa a enfrentar ele com as mesmas armas, e a partir daí, né, desse enfrentamento dos dois é que o relacionamento vai então melhorar e eles vão acabar se aproximando. Então, como eu comentei com vocês na introdução do vídeo, essa leitura demorou um pouquinho mais do que eu esperava para ser concluída, e eu vou começar esse vídeo falando sobre alguns pontos negativos e depois vou comentar sobre o que eu gostei do livro. O primeiro deles, gente, é que realmente faltou algum tipo de identificação com os personagens, tá? Nem com a Lo, nem com o Will eu tive aquela empatia, e nos momentos mais críticos em que eu tentei me colocar na pele deles, eu ainda fui mais simpática à situação e às decisões do Will do que da Lo. Então faltou algo aí para que eu me envolvesse um pouco mais com a história, e certamente isso no final foi o resultado de não ter achado esse livro um favorito, porque faltou uma certa empatia não só pela Lo e pelo Will, como pelos personagens secundários que também não se destacam tanto assim. Outro ponto negativo na minha experiência de leitura de Como Eu Era Antes de Você é que eu realmente achei alguns momentos da história bem enfadonho, ainda mais ali pela metade do livro. Eu li o começo e o final num certo fôlego, assim, num bom número de páginas, mas o meio do livro realmente foi um pouco mais arrastado. E o terceiro ponto negativo, gente, é por isso que eu deixei aquele alerta de spoiler no começo do vídeo, é que em nenhum momento, a partir de um certo ponto da história, que a Lo faz uma descoberta e nós, leitores, fazemos essa descoberta junto com ela, a partir daquele ponto toda a obstinação da Lo passa a ser primeiro, que eu acho que a motivação dela para tentar mudar a situação foi totalmente errada. Então em nenhum momento de verdade eu cheguei a acreditar que a decisão do Will seria diferente.
E eu acho que um pouco para te aproveitar esse livro, tu tem que acreditar que pode existir uma chance de a pessoa em questão que tu tá lutando ali junto tenha uma outra visão sobre a situação. Mas eu não senti que isso aconteceu aqui. E agora, gente, eu vou então comentar com vocês alguns pontos positivos, alguns aspectos que eu gostei do livro. E o primeiro deles é que existe um contraste muito grande entre a família da Lo e a família do Will. Isso foi um dos pontos que eu mais gostei de ver no livro, porque a família da Lo é uma família muito real, enquanto até pela classe social do Will ser, né, mais acima, ser rica, a família do Will é uma família completamente fria. Nem dá pra dizer assim que é uma família, né? Só porque eles convivem ali na mesma casa, têm o mesmo sobrenome, enfim, são filhos dos mesmos pais, não dá pra dizer exatamente que a família do Will é uma família, enquanto a família da Lo é realmente aquela família que tem um pouco de tudo, aquele agito, tem criança, tem o vovô, tem a mãe que é super caricata e tem o pai também. Então eu gostei muito desse contraste entre as duas famílias. Outro aspecto muito interessante dessa história e o meu tema favorito do livro com certeza é limitação. E aí, gente, não é nem o caso da limitação física, porque a maior limitação do livro aqui é a limitação da Lo e não a limitação do Will. Pra mim, pelo menos, foi isso que ficou, sabe? Apesar do Will ter uma limitação física, ele tem uma mente muito mais expansiva do que a da Lo, e é mais ou menos isso que o livro trabalha, mostrar pra Lo que existe um mundo bem maior do que aquele que ela viveu 26 anos, que é ali na cidadezinha dela, sem ter ido muito nem ali pra capital, né, pra Londres, pra parte da cidade mesmo, e trabalhando no que aparecesse desse jeitinho. Até a história começar, e é isso que a autora passa pra gente, a Lo não tem expectativa nenhuma da vida dela, ela tá só vivendo, sabe? Ela não tem plano para daqui a um ano, ela não tem expectativa de como a vida dela vai ser daqui 6 meses ou do que ela pretende fazer para o futuro, ela só tá aí vivendo. Então a maior limitação do livro para mim é em relação a Lo. Aí vem o outro ponto também que ao mesmo tempo que me chateou, me surpreendeu e foi algo que me fez pensar bastante, é que existem pessoas na vida que assim como a Lo não tem planos, não tem expectativas, sabe, tão estagnadas naquela situação e pra elas tá bom, elas não veem como outras pessoas de fora, e como é o caso ali de um dos confrontos entre a Lo e o Will, que é preciso ter uma visão um pouco mais ampla, que é preciso tentar coisas novas, experimentar coisas novas, tentar se encontrar no mundo, porque é muito difícil, a gente tá sempre conhecendo e aprendendo e tá sempre descobrindo coisas que gosta e não gosta. Então foi um pouco chocante conhecer uma personagem como a Lo, mas ao mesmo tempo me alertou para que realmente existem pessoas assim no mundo. Outro tema bem pertinente dessa história é a questão das opiniões e do respeito, né, em relação às decisões e opiniões dos outros. E aí a gente pode entrar numa discussão que vai variar muito, vai variar, por exemplo, de acordo com as tuas crenças pessoais, crenças religiosas, o teu estilo de vida, aquilo que tu acredita que é certo ou que é errado. Um dos conflitos maiores aqui do livro é em relação ao tema de suicídio. E para não me estender muito nesse assunto, gente, tentando me colocar no lugar dos personagens, eu acho que eu teria tomado a mesma decisão que o Will tomou, independente das circunstâncias. É isso então, gente, pro vídeo de hoje. Eu espero conseguir assistir ao filme nos cinemas. Pra falar a verdade, eu nem conferi se ele está ainda em cartaz, mas caso eu consiga pegar no cinema, eu volto em breve aqui pra fazer o vídeo, então, sobre o filme de Como Eu Era Antes de Você. Até vou assistir o trailer agora com mais atenção, porque antes, enquanto eu estava lendo o livro, eu não dei muita bola pro trailer, então agora eu vou assistir o trailer do filme pra saber o que eu consigo pescar das cenas que eles selecionaram pra colocar na adaptação. E aproveita pra me contar aí embaixo se tu já leu o Como Eu Era Antes de Você, se tu já assistiu o filme, tu gostou, tu não gostou, qual dos dois tu acha que trouxe a história da Lo e do Will de melhor forma, e qual é a tua posição também em relação ao desfecho desse livro. Participem do Desafio Livros e Seus Filmes e confiram também os outros vídeos aqui no canal. Um beijo e até o próximo!